Oi, gente, tudo bem? Tá todo mundo bem? Todo mundo na paz? Olha eu aqui de novo. Vim compartilhar com vocês uma palavra do nosso Deus, viu? Uma palavra muito propícia aos nossos dias. Eu tô lendo a Bíblia Viva, tá bom? É uma palavra na linguagem mais atual, mas é a mesma palavra, tá bom? Apenas talvez uma versão um pouco diferente, mas se você for quiser acompanhar comigo, inclusive na sua Bíblia, está escrito lá em Romanos, tá bom? Eu vou começar do versículo 22. Olha que interessante o que fala aqui. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto. E como sabemos, né, irmãos? Como, como a natureza tem entrado em colapso esses dias, esses últimos tempos, não é? Quantas catástrofes naturais, quantas coisas têm acontecido. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, ou seja, o Espírito Santo em nós, ele anseia pelas coisas espirituais, porque ele já sabe, não é? Também gememos interiormente para ser libertos da dor e do sofrimento. Porque, irmãos, você achar que porque você é cristão, porque você é de Deus, está nesse mundo, está isento, irmão, aqui é luta em cima de batalha, não é? É um dia após o outro. E aqui a palavra fala, né? Nós também lutamos para ser libertos, ou seja, Maranata, esperamos ansiosos pela volta do Senhor, porque lá sim é só alegria, não tem tristeza. E aí diz assim, ó, nós também esperamos ansiosamente. É a Bíblia que está falando e eu corroboro com essas palavras. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos, né? O dia que o Senhor virá buscar o seu povo. Olha, somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos, né? É uma esperança, esperar com esperança por aquilo que ainda não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Se tá presente, se já aconteceu, se já está acontecendo, não precisa mais esperar, não é? Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, e isso nos ensina a esperar com paciência. Tem muita gente que diz assim: o povo fala tanto sobre a volta de Jesus, mas eu escuto isso há tanto tempo, não é? E tem pessoas que têm esmorecido na fé, que têm desacreditado das palavras só porque ouviu por muito tempo e ainda não se cumpriu. Mas, meu irmão, desde que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos já estavam esperando a volta dele. E passou-se 2000 e tantos anos e isso não aconteceu, tenha certeza. Nós estamos 2000 e tantos anos mais perto de que isso venha acontecer, né? Olha o versículo 26. E deste mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Né? Muitas vezes não encontramos as palavras certas, mas o Espírito Santo nos ajuda. Se você diz assim, Lu, eu tenho muita dificuldade de orar, de falar com Deus, eu fico sem palavras, peça ao Espírito Santo, porque é uma promessa. Na Bíblia está escrito que o Espírito nos ajuda, não é? Nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. E o Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Mesmo que você esteja ali, Espírito Santo, me ajuda a orar corretamente e tal, e você fica na posição, o Espírito Santo, mesmo que com um choro, com uma lágrima, com um gemido, com palavras que você não consiga expressar, ele leva a Deus a nossa oração. Aí diz assim, ó, 27, e aquele que conhece todos os corações, veja isso, que é quem? Quem é que conhece todos os corações? Deus. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito. Todos os
porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Olha que maravilhoso. Eu acho que nós devemos sempre pedir a ajuda do Espírito Santo para orar, porque o que a palavra diz é que o Espírito Santo intercede por nós em harmonia com a própria vontade divina, não é? O 28. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados ao seu plano. Olha que palavra maravilhosa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Tudo coopera para o nosso próprio bem. Ah, mas isso parece que não está dando certo, está dando tudo errado. Tudo coopera. Ah, mas eu não consigo. Tudo coopera. Os planos de Deus, eles são orquestrados, né? Nos detalhes. Deus, ele não deixa pontas soltas. Deus, ele não faz as coisas aleatórias. Tudo que Deus faz é de forma perfeita. E a palavra dele diz, nos garante, que tudo que acontece está operando para o nosso próprio bem. Isso o quê? Se amarmos a Deus e estivermos ajustados ao seu plano. Lu, mas na minha vida isso não acontece. Então, procure amar ao Senhor e ajustar os seus planos aos deles, que há garantia de que isso vai acontecer. Amém? Então, o que eu quis trazer com essa palavra hoje, né, para as nossas vidas? Que estamos mesmo nos últimos tempos. Que a natureza, que o tempo, que as coisas vêm se revelando cada vez mais perto da vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos estar prontos e preparados. Gostaria de continuar até aqui, mas vai ficar um vídeo muito grande, né? Mas eu vou ler... Vou continuar. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e ele também os predestinou para se tornar semelhante à imagem do seu filho, de tal modo que o seu filho seja o primeiro entre muitos irmãos. Somos filhos de um mesmo pai. E aos que predestinou, ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto essas? Aí, irmão, o próprio apóstolo, ao escrever aos Romanos, ele mesmo faz essa pergunta e diz, olha, que podemos dizer diante de coisas tão magníficas como essas? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Ele continuou perguntando. Se Deus está do meu lado e do teu lado, quem é que vai estar contra? Visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Um Deus que já fez tanto por ti, será que ele não terá prazer em fazer coisas que para ele são tão pequenas, que para esse Deus são tão pequenas? Deus já te chamou, Deus já te escolheu, então entenda. O Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Precisamos entender e nos apropriar disso, porque o que Deus tem para nós, a Bíblia fala que nem olhos viu, nem ouvidos ouviram, meu irmão. Precisamos sim sermos fiéis até o fim, até o último minuto. Não adianta nadar e morrer na beira da praia. Tem que ser até o último minuto. E o Senhor, ele vai fazer por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Fique com essa palavra.